Primeiramente, me apresentando, meu nome é Júlio, eu sou Head de Tecnologia aqui na S4R, trabalho principalmente com Business Application, tenho mais de 10, 12 anos trabalhando com ferramentas Microsoft. Vou falar um pouquinho para vocês aí da parte técnica exclusiva, focado na mais no desenvolvimento, né, envolvendo tudo que a gente vai falar aqui a respeito da IA na Power Platform. Junto comigo aqui também está Eduardo Amaral, parceiro nosso aqui da S4R, da Real Impact. Fica à vontade aí, Eduzão, vou falar. Boa, obrigado, Julião. Então, meu nome é Eduardo Amaral, sou Microsoft MVP de Business Applications e também eu sou Head de Business Application um dos sócios da Real Impact. E aí vou falar para vocês sobre governança, algo que eu amo falar. Eu venho falando bastante com o pessoal aí. É isso, Julião. Vamos bater esse papo aí, essa conversa com a galera. Perfeito, show de bola. Nos últimos meses aí, acho que até no último ano, a Microsoft vem muito forte conversando e falando um pouquinho sobre AI. Participei de alguns eventos da Microsoft também, em que ela vem adotando muito essa questão focada em Copilot, Copilot Studio e toda essa utilização da AI. Até se você ver nos posts, tudo que a Microsoft vem falando ultimamente é muito focado em AI. E hoje a intenção nossa é o quê? Trazer um pouquinho do que a gente pode utilizar de AI na Power Platform. E além disso, a gente trazer algumas demos, uns casos específicos de como você pode utilizar isso. O Du vai falar um pouquinho depois, na segunda etapa, sobre como que a gente pode governar esse ambiente, utilizar realmente esses copilots, tudo isso que a gente está falando com uma governança bem estruturada. E a intenção é que a gente passe conteúdo aqui, né? Vocês podem fazer perguntas, mandar mensagens, a intenção é que a gente deixe para o finalzinho ali, para vocês tirarem alguma dúvida e assim por diante. Lógico que, após a live, vocês também podem conversar com a gente, né? Mandar mensagem, falar com a gente diretamente, chamar no LinkedIn, ou falar com as áreas das empresas para trocar esse bate-papo sobre alguma necessidade sua, algum caso de uso, alguma necessidade que a gente não conseguiu responder aqui durante a live. É bastante coisa, bastante conteúdo, às vezes uma hora acaba sendo pouco, né, Du? E às vezes tem bastante Muito conteúdo bom. para poder falar. Mas vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho aqui sobre o Power Platform. Para quem não conhece, Power Platform é um dos recursos e um grupo de ferramentas que está dentro do Office 365, Microsoft 365, a cloud da Microsoft, uma das nuvens da Microsoft, fora a Azure e as outras que já existem. E quando a gente fala um pouquinho desse grupo de ferramentas, quando a gente fala um pouquinho sobre Power Platform, né, possivelmente algum de vocês já escutaram falar sobre cada uma dessas ferramentas, mas eu posso dar um overview geral aqui. Então a gente tem a parte Power Apps, que é a parte de desenvolvimento de aplicações exclusivas mobile, web e assim por diante. O Power Automate, que é a parte de Process Automation, processo de aprovação, automatização de tarefas repetitivas, assim por diante, toda a parte específica de RPA e todo esse tipo de funcionalidade. A gente vai ver também que a gente vai poder começar a utilizar isso também no Copilot Studio, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A gente tem a parte de Power BI, exclusivamente para a parte de Business Analytics e desenvolvimento de relatórios, dashboards e afins. A parte Power Pages, que é uma ferramenta que une a parte interna, vamos dizer assim, né, e a parte externa da parte de Power Platform, né? Você consegue integrar com ferramentas externas, trazer dados internos para poder exibir para os seus usuários, criar sites corporativos e assim por diante. Aqui embaixo a gente tem outros recursos que vão ser muito úteis, exclusivamente aqui para o que a gente está conversando, mas a nossa intenção hoje é falar um pouquinho sobre essas ferramentas, tá? Copilot Studio e AI Builder. Eu não trouxe o ícone aqui especificamente, mas vou mostrar um pouquinho de como que você pode integrar a Power Platform e você pode utilizar também coisas do Azure, ou seja, seria até uma fala que eu trouxe uma vez numa palestra que a gente estava falando, é o irmão mais velho, né? Então você acaba utilizando ali a UI Builder, né? A IA exclusiva da Microsoft, mas quando você quer colocar alguma coisa um pouco mais parruda, você vai para o Azure, tá? Aí você tem diversos modelos que você pode trabalhar em conjunto, tá, pessoal? Também junto com essas ferramentas, né? Eu vou trazer algumas automatizações que vão envolver também Power Automate e Power Apps. Aqui embaixo, só para vocês entenderem, não são outros tipos de ferramentas somente, elas estão integradas com todas essas ferramentas da Power Platform, que está dentro do 365, tá? Então a gente tem a parte Data Connectors, onde ela é muito útil, né, para você conectar com dados externos, né? Hoje a Microsoft tem mais de 1.400 conectores assim por diante prontos, né? Então até para você achar um conector que não tenha pronto para uma ferramenta específica que já existe no mercado, às vezes pode ser difícil, mas caso você queira conectar, você também pode utilizar conectores customizados para conectar com as suas ferramentas, tá? Isso aqui é mais um overview inicial para a gente entender e talvez passar um pouco sobre o assunto do que a gente vai abordar hoje aqui nessa live, tá bom, pessoal? Esse desenho é um desenho muito interessante quando a gente fala um pouquinho sobre Copilot, tá? Eu quis trazer ele, ele foi um desenho que a Microsoft trouxe no último evento que teve em Chicago sobre o Microsoft Ignite. Qual que é a intenção aqui, tá, pessoal? Aqui a gente tem o desenho especificamente do usuário, a intenção é o quê? Que os usuários eles vão fazer essa interação diretamente com o Copilot. O Copilot, algumas pessoas conhecem a ferramenta do Microsoft 365 de inteligência artificial, para você poder integrar, é o seu copiloto, né? Você vai integrar diretamente com as ferramentas do 365. Então você tem o próprio 365, o SharePoint, Word, Excel, PowerPoint e assim por diante. E a intenção que é o quê? Para você poder customizar esse tipo
de ferramenta e você trazer outros tipos de extensões, você vai usar o quê? O Copilot Studio, que é a ferramenta que a gente vai conversar aqui um pouquinho. E a intenção é o quê? Que a própria Microsoft ela quer desmembrar esse Copilot Studio em que você consiga desenvolver vários agents, tá? Até a Microsoft fez um rebrand do produto em si, né? O nome do Copilot Studio antes era Power Virtual Agents. Ele foi integrado numa ferramenta e hoje se tornou o Copilot Studio. Até a Microsoft mudou muitos mecanismos internos das ferramentas, colocou a parte de agents, não seja, vão ser agentes. A intenção de usar esses agentes é que sejam as pessoas ou as automatizações que vão te auxiliar durante o dia a dia, né? Então, desde que você tenha uma automatização para poder validar um e-mail, automatizar uma tarefa repetitiva que realmente você tem um gargalo hoje na sua empresa, a intenção é que você crie esses agents, tá? Eu vou mostrar um pouquinho aqui no decorrer da apresentação e vocês vão conseguir entender qual que é o objetivo final desses agents, mas a intenção é o quê? Que vocês consigam entender um pouco dessa estrutura, né? Que é a parte do Copilot. Para você customizar isso, você vai usar o Copilot Studio. E a parte do Copilot Studio você cria diversos agents. Quando a gente fala um pouquinho de Copilot Studio aqui, eu vou trazer alguns tópicos. A intenção é que a gente abra a ferramenta e não fique muito numa apresentação de slide, tá? Para ser algo um pouco mais dinâmico. Então, a parte do Copilot Studio é o quê? Criação e gestão de agentes no caso, né? Você pode primordial é que você utilize a parte low code, mas você pode usar pro code. Então, quando você quer estender, utilizar coisas um pouco mais complexas em que a parte low code não vai te entender, você pode ir para a parte pro code também, tá? Mas inicialmente você consegue entregar muita coisa utilizando low code, tá, pessoal? Aí a gente tem o uso da IA generativa, né? Então eu vou te mostrar alguns exemplos de como você pode usar a IA generativa dentro do seu Copilot. Aqui tem a parte de conexão com múltiplas fontes de dados, isso aqui é muito interessante também. Modelos de AI que você pode utilizar. Natural Language Process, né? Ou seja, você consegue conversar de uma maneira natural e o bot entender aquilo e responder. Então você não fica naquela questão travada de você ter que mandar comandos ou palavras exatas para ele conseguir entender. É lógico que existem boas práticas para você desenvolver esse Copilot e de acordo com essas boas práticas você vai conseguir ter uma efetividade no seu chat ou no seu agent, no caso. E aqui também a gente tem um carinha bem interessante que é o Autonomous Agents, tá? Ele está em preview no momento. A Microsoft falou sobre isso no último evento dela que ela teve na última semana. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, mostrando um exemplo prático sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre o exemplo que a Microsoft também trouxe no evento dela. Isso vai ser bem interessante para vocês entenderem um pouquinho. Aqui também a gente tem o iBuilder, tá? O iBuilder é outro componente que eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, qual que é o interessante do iBuilder, tá? O iBuilder por trás, ele usa muitas tecnologias, ele usa principalmente o Azure ali, tá? A intenção do iBuilder é, vamos dizer assim, ser uma ferramenta low code, entre aspas, plug and play, em que você desenvolve de uma forma simples e fácil, conecta na sua aplicação, no seu Power Apps, no seu Power Automate ou no seu Copilot Studio. E dessa forma você consegue utilizar AI de uma maneira simples e fácil, sem ter que utilizar grandes codificações e assim por diante. Você tem que estudar cada caso um caso. Tem caso que você pode poder utilizar iBuilder, tem caso que realmente vai ser necessário você ir para o Azure ou utilizar outros modelos de inteligência artificial, tá bom, pessoal? Aqui também a gente tem a parte de modelos prontos e personalizados. Você também pode agora fazer a utilização do GPT-4 com prompt. Ele está em formato preview, vou mostrar para vocês também um pouquinho sobre isso. A parte de processamento de documentos, tradução, identificação de objetos e processamento de imagens e textos, e também a parte de análise de sentimento. Aqui é um desenho bem interessante que eu gosto de trazer para as apresentações de clientes. Ele vai até ser atualizado, né? Ele está com uma versão antes do evento do Microsoft Ignite Tour. E aqui você consegue entender onde esse iBuilder consegue te auxiliar. Então aqui você consegue ir para a parte de processar textos, você trabalhar com dados tabulados, você trabalhar com AI capabilities, a parte de processamento de imagens, processamento de documentos e assim por diante. Então assim, você pode identificar um objeto numa imagem, você pode colocar arquivos, ele conseguir identificar os padrões desses arquivos, esses modelos, e você conseguir extrair as informações. E vou mostrar para vocês como o iBuilder é hoje, né, e como que você pode utilizar, mas também como você pode usar os prompts hoje para poder, por exemplo, fazer a parte de processamento de documentos de uma maneira muito mais simples, sem ter que ficar treinando esses modelos, tá? Então, vou mostrar diversas possibilidades, realmente você pode acabar decidindo para que lado você iria em relação ao que está sendo desenvolvido internamente dentro da empresa. Só compartilhar minha outra tela aqui, pessoal, e eu vou começar a mostrar um pouquinho para vocês da ferramenta, tá bom? Esse aqui é o nosso ambiente do Copilot Studio. A gente teve um rebrand, se você perceber aqui, a gente fala agora sobre agents. A intenção aqui, para quem conhece o Power Apps ou conhece algumas outras ferramentas, é que você consiga descrever também o seu agent e você consiga realmente desenvolver ele e criar em poucos passos, tá? Vou te dar um exemplo aqui básico. Então, por exemplo, você clica aqui em Helpdesk, você já coloca no linguagem natural,
e você consegue clicar, e a partir desse momento ele vai criar seu agent, tá? Vai colocar instruções, descrições e assim por diante. A intenção é que a partir daqui você consiga já dar as instruções específicas para ele e consiga criar seu agent de maneira simples e fácil. Eu vou voltar aqui um pouquinho e vou mostrar esses agents e um pouco da ferramenta, tá? Só para vocês poderem entender. Quando a gente fala um pouquinho sobre o Copilot Studio, aqui já tem até algumas documentações, a parte de Learning Resource, que você pode utilizar para você aprender também. E a Microsoft, ela disponibiliza já alguns modelos específicos de chats, tá? De agentes específicos. Então, por exemplo, aqui tem o Save Travels, o Website Maker, o Team Navigator, Store Operations. Então, tem diversos modelos, IT Help Desk, que você já pode clicar e você já pode sair utilizando. É para poder te dar insights ou para você poder entender essas necessidades, se elas realmente fazem sentido de acordo com o que você está buscando, entender como esse Copilot está disponível. É lógico que alguns tipos de agents aqui, eles estão realmente em preview, tá? E a Microsoft vai liberando aos poucos, tá bom? Quando você fala sobre agent, você pode hoje utilizar agent de diversas maneiras. Eu criei alguns agents aqui específicos. Esse aqui eu até criei aqui um pouquinho antes da live. Eu peguei até o próprio agent de exemplo da própria Microsoft e vou mostrar um pouquinho como que é esse trabalho dessa criação desse agent. Eu vou voltar aqui um pouquinho na minha home. E quando a gente fala, por exemplo, Save Travels, esse aqui é um agent pronto. Aqui você pode usar a sua linguagem, ou que você gostaria de utilizar. Quando você usa a linguagem inglês aqui, algumas funcionalidades elas vão estar já de uma forma já disponíveis, tá? Algumas coisas estão em preview, não estão disponíveis, por exemplo, em português e outras línguas. Primordialmente, a Microsoft libera em inglês, tá bom? Essa aqui é a linguagem quando você cria todas as configurações internas ou primordiais ali do seu agent, no caso, ele vai ser criado dessa forma. Aqui você pode colocar um nome, você pode criar um ícone, e vocês percebem uma parte muito importante, tá? Aqui ele coloca uma descrição, ou seja, isso aqui é um agent, você coloca a descrição por qual que é o objetivo dele. E aqui você coloca as instruções. Esse passo, ele é muito importante. Isso aqui ele é como fosse um prompt, e com base nele você vai dizer o que o seu chat, ou seu agent, no caso, né, ele vai ser responsável. No caso aqui ele está dizendo perguntas e respostas para poder utilizar para viagens domésticas, ou seja, internas, no caso, nacionais ou internacionais. Ele disse aqui também, ó, responder de uma forma educada, né, uma polite manner. E aqui, o que é interessante, você já consegue colocar no seu Copilot algumas fontes de dados. O que ele fez? Ele colocou um site aqui específico, tá? Que é esse site aqui de viagens dos Estados Unidos, e com base nele você consegue já obter informações. E o que ele faz? Ele pega a indexação desse site e consegue trazer informações necessárias desse local, desse conteúdo, e você consegue fazer perguntas já diretas utilizando esse chat, esse agent que você criou. Então aqui já está conectado, tá? Então eu vou fazer uma criação desse Save Travels, tá? Vou colocar live, tá bom? Ele está configurando o seu agent, tá? Em alguns minutos ele já vai aparecer as configurações e eu vou mostrar um pouquinho de como realmente é organizada a configuração dele inicial e dessa forma a gente pode fazer alguns testes. E olha que interessante, quando você abre o seu agent, eu vou passar por algumas configurações aqui só para vocês poderem entender um pouquinho. Aqui realmente tem a detalhe especificamente, a descrição, a instrução do seu agent. Aqui você tem a parte de orchestration, tá? O que significa isso aqui? Dentro de um agent você consegue colocar diversas fontes de dados, diversos tópicos e diversas ações. Eu vou explicar cada uma dessas configurações aqui para vocês. Quando você habilita essa parte de orchestration, automaticamente a IA generativa ela consegue detectar com base no que o usuário está digitando em linguagem natural para qual ele deve mandar. É lógico que cada um desses tópicos e essas ações vocês têm que configurar com os prompts do que realmente eles têm que ser realizar, tá? O que eles têm que fazer no caso, tá? Aqui está a fonte de dados que eu coloquei, tá? Do site dos Estados Unidos. Aqui são as ações que você pode fazer. Então, por exemplo, essas actions. O que eu posso fazer? Vamos supor que quando eu receber alguma informação de um cliente, eu quero atualizar uma linha no Excel, por exemplo. Eu quero executar um fluxo do Power Automate. Eu quero, por exemplo, adicionar uma linha no SharePoint, criar uma linha, por exemplo, no Dataverse. Então, a questão que, né, é uma forma ativa que você faz algum comando, você coloca seu prompt e ele vai conseguir chamar essa ação, tá? Aqui a gente também tem os tópicos específicos, então se eu entrar aqui na parte de Knowledge, tá, o site, na parte de tópicos, que é a parte que eu acabei falando para vocês, a gente tem algumas categorias aqui, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui a gente tem os tópicos customizados e o de sistemas. Os sistemas são aqueles tipos de tópicos que normalmente a gente acaba não configurando, mas ele já vem pronto. Então, por exemplo, quando uma conversa vai começar, você tem que dizer, olá, tudo bem? Quando uma conversa finalizar, você tem que pedir para esse usuário avaliar a conversa. Você pode, a partir daqui, escalar para algum outro agent, você pode escalar para algum outro tópico, tá? Então, por exemplo, ele está falando sobre viagens do Brasil, mas não é esse tópico que eu quero falar, eu quero mandar para outro tópico. E assim você consegue fazer essa escalação exatamente entre esses tipos
de controles. Quando você fala um pouquinho sobre os customs você customiza o tópico que você quer. Então aqui tem, por exemplo, o goodbye, o greeting, o start over e assim por diante. E tem esse, ó, what can I ask? Esse é um tópico que você entra aqui dentro e vocês já vão perceber que quando você entra nesse tópico, você já pode utilizar de maneira low code. Então você pode clicar, colocar algumas opções para o usuário e colocar, por exemplo, condições, enviar mensagens, e você vai guiando, montando essa árvore de como essa conversa deve ser. Então, por exemplo, você pode enviar uma mensagem, você pode fazer uma pergunta. Aqui você pode usar Adaptative Cards. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como seria esse Adaptative Cards, mas é uma maneira de você deixar de maneira um pouco mais intuitiva e bonita também as respostas e as perguntas que você vai fazer no seu Copilot, especificamente para o usuário. Aqui você pode colocar condições, se você precisar. Eu quero identificar que tipo de pergunta o usuário está fazendo. Caso ele pergunta, ele responde de uma maneira sim ou não, eu vou mandar para algum outro tipo de tópico, decidir ele realmente fazer algum tipo de ação. Aqui você também consegue chamar alguns tipos de ações específicas, né? Então, por exemplo, pode chamar um flow, caso você chamar esse conector que eu acabei falando para vocês, né? Caso você não tenha algum conector pronto aqui do que está em preview, você pode criar algum conector específico, tá? E colocar aqui como esse plugin action. A intenção é que isso aqui seja liberado, se vocês vão perceber que está em preview, e dessa forma vocês vão conseguindo configurar de maneira mais efetiva esse bot. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, aqui está meu chatbot aqui, tá? Meu agent, no caso. Eu vou perguntar assim, o que eu posso perguntar, né? E ele já vai chamar realmente esse tópico aqui. Você pode perguntar como eu posso pegar um passaporte, quais são os travel advisors que existem, né? Como você pode, quais são os visa requirements e tudo isso em relação a perguntas. Todo esse tipo de perguntas que eu estou fazendo aqui, pessoal, ele vai puxar diretamente desse site que eu coloquei na base de conhecimento. Então, essa é a intenção, né? Que você consiga conectar essa base de conhecimento, ele consiga trazer de maneira efetiva. Aqui, por exemplo, eu falei assim, Júlia, mas você mandou um texto simples e específico, você não pode fazer pergunta? Sim, você pode mandar em linguagem natural, ele vai tentar entender o que você perguntou e trazer diretamente desse local. E vocês perceberem, ele já trouxe aqui, ó, a pergunta que eu fiz e trouxe alguns exemplos específicos. Esse aqui é só um exemplo básico, como que você pode consultar em sites específicos. O que eu vou fazer aqui, tá? Até para a gente andar com a live. Aqui eu vou para o Agent 2. Esse Agent 2 é um outro agent. O que eu fiz, pessoal? Eu conectei esse agent com um documento de políticas internas que existem, por exemplo, na S4R. Por exemplo, você quer saber sobre benefícios, plano médicos e assim por diante. Eu já coloquei aqui, ó, por exemplo, você é um agente, você é responsável por responder perguntas sobre company policies, health insurance, reembolso, certificações e assim por diante. E aqui na parte de knowledge, eu já coloquei esse guia do colaborador. Um ponto interessante, quando você coloca direto, né, esse arquivo aqui, você tem que tomar cuidado com a parte de permissões. Quando você coloca direto o arquivo e faz o upload dele aqui, todas as pessoas que acessarem esse Copilot, ou esse agent no caso, eles vão ter acesso a esse documento. Se vocês quiserem realmente segregar a permissão, é interessante você usar, por exemplo, um SharePoint, colocar os arquivos, controlar a parte de permissão, outros tipos de base de dados, de acordo com os itens. Pode ser um Dataverse, um Azure, um Blob Storage e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer uma pergunta em português mesmo e vou fazer algumas informações. Gostaria de saber quais são os benefícios da empresa. Então, a intenção é o quê? Que ele bata nesse documento, né, que ele já fez toda a leitura, né, desse Copilot, ele consiga trazer as informações de acordo com o que foram perguntadas. E depende muito da minha conexão de internet, e realmente ele vai trazer. Qualquer coisa eu também dou uma reiniciada nele, tá, pessoal? Então, o que aconteceu aqui, tá? Eu já fiz a pergunta, tá? Ele trouxe todos esses benefícios que realmente estão dentro do meu site, do Guia do Colaborador. Então, o que aconteceu? Ele já pegou essas respostas e criou uma action aqui utilizando essa resposta generativa. E aqui, por exemplo, eu quero perguntar quais são os reembolsos da empresa, ou política de reembolso, né? E a partir do momento que ele vai bater da mesma forma nesse arquivo, ele vai conseguir trazer essa informação diretamente desse arquivo, de acordo com as perguntas que você fez. Para quem realmente tem uma curiosidade, tá? Ele utiliza o método RAG, onde ele consegue, de uma maneira, mapear tudo que está escrito nesse arquivo e trazer de uma maneira um pouco mais assertiva, com a gente utilizando linguagem natural, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele trouxe todas as informações de como são os reembolsos da empresa. Aí você pode estar perguntando, Júlio, não consigo melhorar um pouco essa resposta? Sim, você pode usar Adaptative Cards, você pode resumir, assim por diante. E um ponto interessante, aqui você tem vários tipos de actions. Tem uma action muito interessante, que é o que, tá, pessoal? É esse de Create Generative Answers. Quando você usa essa action aqui, olha que interessante. Essa action ela é dedicada para gerar respostas generativas de acordo com o conteúdo. Então, o que ele fez? Ele colocou Activity Text, que é basicamente o que realmente a pessoa perguntou aqui no chat, e ele joga para cá. Ele vai entender aquilo e vai trazer uma resposta com base no que está configurado como fonte de dados dentro do seu Copilot. Aqui também, por exemplo, ó, eu posso, aqui na parte avançada, deixa eu entrar aqui,
Classic daí. Eu posso colocar outros tipos de sites, eu posso colocar o próprio SharePoint, e além disso, eu posso conectar com o Azure OpenAI. Então, eu posso, direto no Azure, conectar com algum tipo de modelo aqui, ele vai conseguir conectar, bater nesse modelo e trazer minhas respostas generativas de acordo com esse modelo. Isso aqui é bem interessante, tá bom? Nesse tipo de resposta que eu coloquei aqui, por exemplo, ó, eu posso colocar minhas fontes de dados, tá? E além disso, eu posso clicar aqui, ó, e falar o seguinte, ó, eu quero que nesse tópico, nessa ação aqui, ele só consulte essas fontes de dados e você pode classificar. Então, você pode criar vários cards específicos desses nós, né, específicos de Copilot aqui internamente e conseguir segregar esses tipos de acesso em diversos tipos de arquivos. Esse aqui é mais um exemplo específico, só que você conectando diretamente aqui dentro do arquivo do próprio SharePoint. Deixa eu deixar aqui esse cara aqui especificamente. Eu vou aqui no outro chat, só para vocês entenderem um pouquinho sobre um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês. Aqui, pessoal, o que eu fiz, tá? Eu criei um S4 Agent, e qual que é a intenção desse agent? É que eu consiga, de uma maneira fácil e intuitiva, eu criar solicitações de fatura que eu tenho recebido de clientes, por exemplo. Aqui eu posso chegar nesse agent e falar o seguinte, gostaria de criar uma nova solicitação de fatura. A intenção é que ele entenda isso, e ele vai trazer um carinha que eu acabei comentando para vocês, que é o Adaptative Cards. Então, qual que é a intenção aqui? Isso aqui é um exemplo simples, uma demo, para vocês entenderem um pouquinho de como que vocês podem trazer isso para dentro do ambiente de vocês. Então, o nome da solicitação, nova solicitação de fatura. E aqui, solicitação de fatura do cliente. Eu vou iniciar essa solicitação. Muito interessante vocês sempre confirmarem se realmente a informação está correta antes de vocês enviarem. Caso contrário, você pode pedir para o usuário digitar novamente essa informação. Aqui eu vou dar assim. Aguarde um momento, ele está processando. E qual que é a intenção? Eu vou usar de novo um Adaptative Cards. Cada um desses carinhas, esses tipos de cards específicos que eu estou trazendo, são Adaptative Cards, ou seja, eu consigo formatar melhor a minha informação e trazer de uma maneira um pouco mais intuitiva dentro do meu agent. Então, qual que é a intenção aqui? Isso aqui ainda é uma funcionalidade que não está liberada, então o que eu fiz? Quando você clicar aqui, o que ele fez? Ele criou sua fatura, tá? Criou já sua solicitação, mas a intenção é que quando você clica aqui, você finalize isso utilizando, por exemplo, um Canvas App. Então, ele vai carregar aqui seu Invoice Center, tá? Que eu criei, um centro de faturas específicos. A intenção é que você clique aqui na parte de analisar, eu vou selecionar um arquivo específico aqui. Aqui eu tenho diversos arquivos de diversos clientes, então eu vou clicar, por exemplo, nessa fatura aqui específica. Eu vou clicar, ele vai ler essa minha fatura, e a intenção é que ele traga algumas informações específicas dentro dessa fatura de maneira simples e automática. Aí você fala, pô, Júlio, mas você está trazendo 3 informações só, não é mais fácil digitar? Sim, mas quando você está falando de um grande volume de informações, pode ser muito interessante com que você traga isso. Se vocês perceberem, ele também trouxe aqui, ó, pessoal, um pouco também dos itens que estão aqui, tá? Então, cada um dos itens que foram inseridos, ele trouxe aqui para cá. Então, o que eu faço? Eu posso vir aqui e clicar em enviar essa solicitação. A partir do momento ele vai carregar, vai enviar essa solicitação, ele vai ler esse arquivo, vai salvar na minha base de dados e vou iniciar um processo de aprovação, por exemplo, tá? Desse Invoice Center. Isso aqui possivelmente vai cair numa aprovação para uma pessoa e ela vai conseguir fazer todo esse tipo de aprovação. Qual que é a intenção? Pelo Copilot você consiga iniciar essa solicitação e você finaliza nesse Canvas App utilizando a parte de AI para poder fazer essa leitura de faturas. Além disso, olha que interessante, né? Aqui, sempre que você finaliza uma solicitação, é interessante você finalizar, né, seu tópico, ele poder avaliar, né? Então, vou avaliar com 5 aqui, que eu fui bem atendido. Ah, posso ajudar em algo mais? Sim. Aí você fala, pode falar, estou escutando. Gostaria de consultar o status da minha solicitação, por exemplo. Aí ele fala, forneça o número. Eu vou até subir aqui, ó, porque quando ele criou, ele já falou para mim, 50. Eu vou colocar 50. Ele vai bater na minha aplicação, eu estou usando um Power Automate, e vai trazer dados para mim. E o que eu vou falar para vocês aqui? Você fala, pô, Júlio, mas como que você fez todo esse trabalho, tá? De maneira simples e fácil? Aqui, né, a gente tem a criação da ordem da fatura, então a gente tem toda aqui a trigger, né, que eu coloquei, e olha que legal. Esse tipo de gatilho, eu coloquei exatamente o que ele tem que fazer, ó. Essa ferramenta, ou seja, esse tópico, ele é só ativado quando o quê? Você quer consultar faturas, criar ordem, fazer pedidos, nova solicitação, criar fatura, enviar para aprovação, nova solicitação e assim por diante. E ele entende com a linguagem natural, de acordo com essas instruções que eu passei aqui, e ele consegue retornar para mim e entrar nesse tópico. Aqui eu criei um Adaptative Cards, ó, para poder pedir as informações do cliente, tá? É interessante que o quê, tá? Esse Adaptative Cards, ele usa um pouquinho de código. Isso aqui tem até, você pode até, por exemplo, ter um site específico que você consegue desenhar e pegar alguns tipos de Adaptative Cards para você poder desenhar de acordo com o que você gostaria. Vou até passar aqui para vocês, ó, esse Adaptative Cards Designer, tá? Você consegue utilizar e manipular de acordo com o que você gostaria para poder facilitar o processo. Aqui também eu consigo fazer a confirmação das informações do usuário, eu consigo depois chamar um Power Automate para poder criar minha solicitação, e também o formato meu URL, né, de uma forma simples e fácil,
ele mandar esse adaptative cards aqui para ele poder criar uma fatura. E depois que ele finaliza, ele faz todo o processo. Esse tópico que eu criei para poder detectar o status da fatura, o que eu fiz aqui? É um carinha bem interessante, chama Order Status. E qual que foi a intenção? Eu fiz a mesma coisa. Eu passei uma descrição de como ele tem que ser chamado. E com base na linguagem natural, ele vai entender e vai chamar esse tópico. O que ele recebe? Ele recebe o número da fatura, e com base nesse número da fatura, o que eu faço? Eu me chamo meu Power Automate. Meu Power Automate é a ferramenta de automatização. E ele vai lá no SharePoint, traz minha solicitação. Mas o que é o mais interessante? O que eu fiz aqui? Eu usei aquele componente de gerar resposta generativa. Mas o que eu fiz? Eu digitei aqui, ó, enviar para o cliente os detalhes da solicitação. Aí o que você vai falar? Pô, Júlio, mas como que você configurou isso? Eu passei basicamente esse prompt, e aqui eu só passei o item request. E esse item request, gente, tem todas as informações da solicitação, mas ele não tá bonitinho aqui. Quem criou isso aqui para mim foi esse nó de resposta generativa. Então isso que é interessante, né? Você consegue passar alguma informação, algum dado específico para esse componente de criar resposta generativa, você tem que passar um prompt para ele, e a partir daí ele consegue gerar essa resposta de uma maneira mais agradável e assim por diante. Você pode até modificar esse prompt, né? E assim por diante. Então, qual que é a intenção aqui, né? A gente passou por diversos tipos de agents, mostramos como que você pode utilizar para poder conectar com sites, arquivos do SharePoint, por exemplo, e também como você pode usar para poder analisar com AI os dados especificamente da sua fatura. Aqui por trás, também, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui a gente tem esse Hub de AI. Esse Hub de AI, pessoal, é onde eu configurei para a minha aplicação aqui que eu criei, que é essa Invoice Center, ela conseguir fazer a leitura das faturas. Eu vou mostrar de maneira simples aqui para vocês, mas qual que é a intenção? Aqui eu tenho um modelo. Esse é o modelo que você cria de uma forma simples e fácil, utilizando o low-code. Você puxa, arrasta e clica e vai conversando com esse modelo e configurando ele. Esse modelo meu está configurado como bom, né, 94%, ou seja, ele conseguiu entender praticamente a maior porcentagem dos meus campos. Se eu editar esse modelo aqui especificamente, vocês vão ver que eu tenho que criar diversas coleções, dar exemplos de arquivos para esse modelo ser treinado e eu consigo, de uma forma simples e fácil, conseguir extrair cada uma dessas informações específicas desse tipo de modelo. Enquanto isso, eu vou abrindo uma outra guia aqui para mostrar algumas coisas finais e a gente também passar a palavra para o Edu. Então, olha que interessante aqui, pessoal, tem um modelo, eu coloco quais são os campos que eu quero extrair da minha fatura, aqui eu escolho os campos, e aqui eu tenho uma coleção, ó, da empresa Contoso. Se eu tivesse várias empresas, eu tenho que criar umas coleções distintas. Para esse tipo de modelo do iBuilder, você tem que fazer dessa forma. Mas dependendo do tipo de modelo, você tem alguns modelos do Azure que você pode utilizar para grande escala de documentos. Esse aqui você consegue utilizar de acordo com seus créditos para utilizar bastante volumes, mas você tem que atender cada caso um caso. E eu vou mostrar para vocês agora como você pode extrair essas informações usando uma nova tecnologia que a Microsoft trouxe de alguns eventos dela, que é a parte de prompts, tá bom? Então, a partir daqui, né, você conecta o seu modelo, né, e você também tem que etiquetar cada um deles, né? Você tem que dizer onde cada parte do arquivo está cada palavra, né, para esse modelo ser treinado e a partir daí ele conseguir extrair essas informações. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou para a parte de pedidos e aqui eu vou criar um novo pedido. No caso, é o prompt, tá, pessoal? Aqui está traduzido. O que eu vou fazer? Esse aqui tá em preview ainda, tá? A Microsoft tá para liberar isso aqui, mas já está disponível aqui no meu ambiente para poder fazer um teste, somente em forma preview. O que eu vou fazer? Vou falar o seguinte para ele. Gostaria, né, de obter as informações do arquivo. Aí que eu faço assim, beleza? Ele fala que ele vai usar o GPT-4, tá? Aqui no caso ele está configurado o GPT-4 normal e o Mini. O Mini realmente é para coisas mais simples e fáceis. O GPT-4 normal é realmente para coisas mais robustas, tá? Aqui eu vou criar uma variável de arquivo, tá? Var arquivo. E vou adicionar essa entrada. E me traga as informações do nome da empresa, valor total e número da nota. Perfeito. Aqui ele vai falar que sim, você tem que carregar, né, um arquivo para você fazer o teste. A intenção, gente, é que você possa usar isso no Power Automate e também no Power Apps, pelo que eu me lembro, tá? E você vai usar esse prompt para você poder extrair as informações. Vou passar uma fatura aqui específica. Só lembrando, pessoal, não precisei treinar esse modelo aqui, tá? A intenção é que esse prompt ele consiga gerar essas informações. E aqui eu vou pegar e testar esse pedido. Então a intenção é que quando ele receba, o que ele faça? Traga as informações para mim de uma maneira simples e fácil. Ah, Júlio, mas eu quero usar num sistema e eu quero em outro formato. Eu quero em JSON. Beleza, vamos lá. Você testa, ele vai trazer. Então, vocês perceberam que eu mostrei um modelo de iBuilder, onde você tem que usar, configurar os modelos específicos, mas você também tem outros modelos disponíveis já pela Microsoft, que você pode usar prompts para poder extrair essas informações. E além disso, por exemplo, e me traga os itens descritos na nota, por exemplo. Eu quero isso também. Vou testar aqui. Ele me gerou um objeto, né, com os dados da nota, e aí cada um dos itens que estão nessa nota.
de maneira simples e fácil, usando a parte plug and play e trazendo realmente esses prompts. Na internet tem vários prompts prontos já que o pessoal está compartilhando, tem que ter uma parte de resumir texto, extrair informações, classificar texto, tradução, né? E quando você clica aqui, ó, você pode acessar vários outros tipos de prompts praticamente prontos e você pode até testar aqui. Opa, calma aí que eu não passei uma entrada, né? Então você pode passar assim, não gostei do último pedido feito. Então quando você testar aqui, ele vai trazer de uma forma negativa para você analisar os sentimentos desse cliente. Vamos supor que você precisa analisar em redes sociais ou em pesquisa de satisfação como realmente o cliente está entendendo e como se comportando em relação a isso. Bom, pessoal, acho que eu me estendi um pouquinho aqui, mas é mais para poder mostrar um pouquinho sobre o Copilot. Fica à vontade aí, Edu, para poder falar um pouquinho também e a gente trazer algumas informações para o pessoal. Tem a página Autonomous Agents também, eu não consegui mostrar, mas dependendo aí eu acabo mostrando para vocês, tá bom? Fica à vontade, Edu. Pô, Julião, obrigado, tá legal pra caramba. E, pessoal, acho que vocês gostaram também, né? Pô, bastante coisa bem bacana, muita novidade. A cada dia, se a gente não estudar todos os dias, a gente fica para trás, né, Julião? E é Queria até bastante falar que aqui. assim, né? Algumas coisas aqui eu estudei semana passada e trouxe para vocês porque a Microsoft já anunciou semana passada, já estudei, já trouxe, então assim, a roda vai girando, né? Exatamente, exatamente. Bastante conteúdo. E aí já vou aproveitar um pouquinho do Daniel, né? Como foram os aprendizados e experiência nos últimos eventos da Microsoft que vocês participaram? É claro, né? Conte-nos alguma novidade que não pode ser divulgada. Você foi na iTour, né, Julião? Você foi Fui, na iTour? Pô, a Julião foi fui. na iTour, bastante coisa dentro da iTour, né? Quando a gente fala de novidade, o Copilot ele está vindo com muita força, pensando em Ignite, Build, todos os eventos da Microsoft que vieram. Microsoft fala muito Copilot, Copilot, Copilot. Então, o Júlio ele trouxe o que tem de mais moderno aí para vocês. E aí, falando um pouquinho do MVP Summit, não especificamente do MVP Summit que aconteceu no começo do ano, mas falando um pouquinho aqui da Power Platform Conference, que teve em Las Vegas agora. Muita novidade também de Power Platform, muitas coisas que saíram lá na Power Platform Conference vieram aqui para o Ignite, foi mostrado também, um pouco do que o Júlio mostrou, e um pouco do tema que eu vou trazer para vocês, que é o tema de governança, né? Governança é um dos temas que eu mais falo, ou o tema que eu estou mais falando ultimamente, né? Governança de Power Platform. E quando a gente fala de governança de Power Platform, algumas pessoas, Eduardo, tá bom, mas o que que é isso, governança de Power Platform, né? Quando a Power Platform surgiu, uma das necessidades das pessoas nas empresas era fazer com que a Power Platform fosse disseminada nas áreas de negócio. E aí, consequentemente, trazer poder para as pessoas, né? Um pouco do que o Julião explicou. Então, a Power Platform veio, trouxe o empoderamento para as pessoas, e aí essa adoção, ela foi uma adoção que a gente chama bottom-up, né? De baixo para cima, onde as pessoas das áreas de negócio começaram a entender a tecnologia e começaram a fazer a utilização dessa tecnologia. Só que tem outro sentido também, que é o top-down, onde TI falou, legal, essa tecnologia chegou, está trazendo empoderamento para as pessoas estão utilizando Power Apps, Automate, Power Virtual Agents lá atrás, né? Mas agora o Copilot Studio, Power BI, Power Pages, e aí como que eu faço para controlar tudo isso? E aí TI começou a trazer essa necessidade de controle de tudo aquilo que as pessoas estão fazendo ou faziam dentro do ambiente, né? E aí foi aí que surgiu o contexto de administração da Power Platform, governança da Power Platform. Às vezes, quando a gente fala de administração da Power Platform, governança da Power Platform, as pessoas ficam um pouquinho confusas, né? Mas é administração ou é governança? Já vou compartilhar minha tela rapidinho para a gente falar um pouquinho disso daí. E aí a Microsoft veio, né? Como toda a plataforma Microsoft, como Office 365, SharePoint, Exchange, Purview, Sentinel, todas as soluções Microsoft têm a central de administração, tem o local onde você administra, né? A plataforma. E a Power Platform não é diferente. E aí, sempre quando a gente fala do profissional que trabalha com a Power Platform, antigamente a gente falava muito do Citizen Developer, né? Então, nós tínhamos o Citizen Developer, que é aquelas pessoas das áreas de negócio, onde fazem o desenvolvimento de soluções, e com o passar do tempo, surgiram os Pro Developers, foi aquilo que o Júlio passou também, né? As pessoas de TI colocando a mão dentro da Power Platform para criar coisas complexas e juntar com as pessoas das áreas de negócio para poder criar um time para resolver o único problema, né? Então eu tenho um Pro Developer criando um conector customizado, criando, por exemplo, um Adaptive Cards como o Júlio criou,
usando código, disponibilizando esse Adaptive Cards para a área de negócio, utilizar dentro do Copilot Studio, por exemplo, né? Então, no momento que a gente une esses dois profissionais, tanto o Pro Developer, tanto o Citizen Developer, para eles trabalharem no mesmo propósito, a gente está criando um conceito chamado Fusion Team. O que é o Fusion Team? Fusion Team são grupos de pessoas ou times de fusão, né, que têm características diferentes para trabalhar para o mesmo propósito. E quando a gente fala de governança, né, de Power Platform, o Fusion Team ele está muito presente. Por quê? Dentro de uma governança, não tem somente a pessoa que faz a administração, mas dentro de uma governança eu tenho um DPO, que é o Data Protection Officer, e aí quando fala do DPO, ele tem um papel importante quando a gente fala de Copilot Studio, por exemplo, ou quando fala de inteligência artificial. E por que essa pessoa tem um papel muito importante dentro da estrutura? Porque essa pessoa que vai ser o responsável pelos dados que serão disponíveis ou disponibilizados para ser consumidos através de um chatbot, né, criado no Copilot, ou de um agente, vamos chamar de agente, né, através de um agente criado dentro de um chatbot. Então, quando a gente fala de governança, esse papel do DPO é super importante para não olhar simplesmente a governança do Power Apps, governança do Power Automate, mas também a governança do Copilot Studio, governança do Power Pages, outras tecnologias, né? E aí, eu vou compartilhar minha tela agora. Então, quando a gente fala de governança, e eu vou vir para o Drop.io aqui, eu gosto do freestyle, né, Julião? Gosto do freestyle, gosto de desenhar para a galera aqui. Então, quando a gente fala de governança, a gente tem que entender um conceito muito importante, que eu acho que é o principal pilar de uma governança, que é a nutrição, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, nutrição. Nutrição. E para que serve uma nutrição? É bem importante a gente trazer o contexto de nutrição e o contexto de adoção, nutrição ou adoção, para à tona, porque é aqui que a gente vai fazer com que as pessoas que trabalham com a tecnologia entendam para que serve aquela tecnologia, entendam qual que é o papel e responsabilidade de cada um dentro da tecnologia. Então, nutrição, a gente vai levar conhecimento para quem? Não somente para as pessoas que vão desenvolver, por exemplo, um Citizen Developer, para mostrar para ele como que você cria um agente, para o Pro Developer para mostrar como que você cria um Adaptive Cards e traz esse Adaptive Cards para dentro da Power Platform, mas também a gente tem que levar esse conhecimento para um stakeholder, por exemplo, né, que é o patrocinador, para mostrar para ele qual que é o benefício que essa tecnologia pode trazer. E aí também, não somente o patrocinador, nós também temos que falar que o time de segurança, que é legal, estamos trazendo uma solução low-code / pro-code para dentro da nossa estrutura, vamos levar empoderamento para as pessoas, mas vamos trazer segurança para tudo isso também, né? Aí não é bagunça, simplesmente eu disponibilizo um arquivo e aí eu compartilho essa informação com o público externo da organização. É diferente disso. A gente tem que fazer tudo com organização. Então, a gente vem com o contexto de ensinar os atores que trabalham com a Power Platform a trabalhar com a Power Platform de forma correta. Como eu disse, o Pro Developer, Citizen Developer, o DPO, que é o Data Protection Officer, a pessoa responsável pelos dados da empresa. O stakeholder, time de segurança, time de arquitetura, time de governança corporativa. O pilar de nutrição é o principal pilar que ele faz com que as pessoas não somente trabalhem de forma correta, mas entendam o papel e responsabilidade de cada um dentro da tecnologia, tá? E aí, quando a gente fala de outro pilar, que é o pilar super importante também, que é o pilar da governança, o pilar da governança ele é responsável por ditar as regras que serão adotadas na organização, dentro da empresa, para poder implementar aquela tecnologia, né? Então, vou dar um exemplo. Aqui dentro da empresa, nenhum agente pode ser publicado para fora da organização. Ou informações relacionadas ou integração com Outlook não pode, integração com X, Twitter não pode, integração com outros componentes não podem. Então, ou as pessoas que desenvolvem são pessoas XYZ. Quem faz a publicação no ambiente de produção só pode ser aquele administrador. Então, ou quem vai desenvolver dentro da empresa tem que ter uma capacidade XYZ também, né? Então, a governança é responsável por ditar as regras que serão adotadas dentro da organização. E quando a gente fala de regras também, quando fala de Copilot,
regras relacionadas a dados também. Então, somente dados que estão dentro do SharePoint podem ser compartilhados, ou dados que não estão no SharePoint, ou nada de dentro da organização pode ser compartilhado dentro de uma estrutura, por mais que ela esteja logada ou não. Eu preciso, por exemplo, configurar que o meu Power Apps, por exemplo, desenvolvido pelo Júlio, ele rode somente dentro do IP específico, de um grupo de IP específico. Tudo isso a gente configura aqui dentro da governança, né? E aí é toda uma estrutura, diferentemente do contexto de desenvolvimento, que tem um contexto de administração da Power Platform como um todo. E aí, por último, todas as regras criadas, o que temos que fazer? Temos que administrar tudo isso. E quando a gente fala de administração, ele é responsável, ou esse pilar é responsável, por colocar tudo que foi definido aqui na governança em prática. Então, a nutrição, eu levo conhecimento para as pessoas, a governança, eu crio as regras que serão utilizadas dentro da empresa, e aqui também a administração é responsável por fazer com que essas regras sejam aplicadas. Por exemplo, criei um Copilot Studio. Qualquer usuário pode criar um Copilot Studio? Qualquer usuário pode trafegar qualquer tipo de informação dentro de casa? Como é que funciona a autenticação desses usuários? Então, sempre quando a gente fala de administração de Power Platform, eu tenho a Power Platform Admin Center, que é o central de administração da Power Platform, que serve para a gente poder configurar o que pode e o que não pode dentro da organização. Um ponto importante, quando a gente fala de Power Platform, quando a Power Platform iniciou, todo mundo fazia tudo. Então, a pessoa que desenvolvia, administrava, fazia tudo, né? Então, era o coringão total. Mas agora as coisas mudaram, a evolução, ela chegou, assim como o Júlio disse, né? Todo dia tem que estudar, porque senão fica para trás. Baseado nisso, agora imagine a quantidade de informações que tem para as pessoas que vão desenvolver, para as pessoas que vão administrar. Baseado nisso, a gente já começa a entender dois, por exemplo, papéis importantes dentro da Power Platform também, que é o administrador da Power Platform e eu tenho o desenvolvedor de Power Platform, tá? Então eu tenho o administrador e eu tenho o desenvolvedor. Então são esses dois papéis importantes dentro da Power Platform. Quais são os erros que eu vejo as pessoas cometerem, né? As pessoas tentarem ser desenvolvedoras e ao mesmo tempo tentarem ser administradoras dentro da empresa. Isso é um problema. Por que isso é problema? Porque são assuntos completamente diferentes um do outro. Quem administra normalmente não desenvolve, quem desenvolve normalmente não administra. Não, deixa, eu vi bastante, não, deixa que eu sei que eu estou fazendo. E a hora que chega na administração, as coisas mudam completamente, né? Então, e aí as pessoas, e aí tem um ponto bem legal que a gente gosta de falar, né? Quando as pessoas pensam em governança em Power Platform, elas pensam simplesmente lá no COE Starter Kit, né? Que é os dashboards que tem aqui, o conjunto de ferramenta que a Microsoft disponibiliza que mostra como é que está o seu ambiente. E às vezes as pessoas instalam o COE, isso aqui é um ambiente de teste meu, tá? Às vezes as pessoas instalam aqui o COE Starter Kit e acham que estão com governança, e na verdade não é, né? Por quê? Porque existe todo um processo de entendimento dos papéis e responsabilidades de todos esses atores. Eu falei no mínimo 7 atores, né? O Pro Developer, Citizen Developer, DPO, segurança, o stakeholder, arquiteto, é, a governança, tem um monte de gente, né? Então, quanto mais eu avanço na maturidade da tecnologia dentro da empresa, mais pessoas são envolvidas. Por quê? Porque no final, quando a gente fala de Power Platform, e a Power Platform surgiu para fazer o quê? Melhoria de processo ou automação, né? E tudo isso, quando a gente fala melhoria de processo ou automação, a gente pensa no quê? Direto, direto. Por que que a gente faz melhoria de processo? Por que que a gente faz automação? Porque a gente pensa simplesmente em redução de custo. Então, a gente tem que entender que a Power Platform surgiu para reduzir o custo das organizações. Não é simplesmente, vou fazer um aplicativo bonitinho. Não, é diferente disso, né? Ela veio para trazer poder para as empresas, consequentemente, reduzir o custo operacional, consequentemente, trazer mais grana. Então, quando a gente pensa em Power Platform dentro da estrutura, e a gente lidar com um desenvolvedor, pensar na grana, simplesmente, ele é muito complexo, né? Porque são coisas diferentes que ele tem que lidar. E é o papel e responsabilidade de quem da empresa cuidar de grana? A gente só sabe, né? A gente sabe quem é o CEO, né? Então, no final, quando a gente desenvolve Power Platform dentro de uma empresa, é porque a gente está atendendo a necessidade de um CEO.
Porque o CEO está pensando o quê? Redução de custo na empresa, está pensando em aumentar a grana da empresa, por isso que a gente faz tudo isso que a gente está fazendo, né? Power Platform, a gente está fazendo para fazer um negocinho legal. Ah, fazer um negocinho legal aqui. A ideia não é essa, né? Então, quando a gente aumenta a maturidade, mais uma vez, lá no início, as pessoas pensavam em desenvolver por desenvolver. Mas a ideia agora é pensar em desenvolver para trazer um benefício para dentro da organização. E aí, quando a gente muda esse pensamento de desenvolver para melhorar os processos, consequentemente reduzir o custo nas empresas, as coisas dão muito certo, né? E aí a gente começa a pensar mais centralizados. E, como eu disse, ou como eu estava dizendo atrás, cada um tem o seu papel e responsabilidade, um é responsável por dados, um é responsável pela arquitetura, segurança e assim, desenvolvimento. E aí, em cima das regras bem definidas, administrado, o que a gente consegue fazer? A redução de custo efetiva, tá? Quando a gente entra na central de administração, então, até 2 semanas atrás, era essa daqui a central da administração, onde a gente consegue ter várias informações aqui de várias ferramentas da Power Platform, eu consigo entender como que está meu ambiente, por exemplo, o ambiente default, eu consigo ter esse recurso advisor, o recurso advisor é bem legal, deixa eu voltar o novo, né? O recurso do advisor é bem legal porque ele é um assistente para mostrar para você como é que está a sua estrutura, se você está em compliance ou não, por exemplo, com segurança. Então ele traz alguns insights para vocês, por exemplo, fazer a segurança através de Data Loss Prevention nos seus agentes, né? Então, quando a gente clica aqui, por exemplo, ele mostra que Enable. Até cliquei aqui, ó. Boa. O que esse cara está fazendo aqui? Só para explicar para vocês. Quando eu cliquei aqui nesse link, ele foi para habilitar a DLP para dentro do Copilot Studio. A DLP dentro do Copilot Studio, dentro dos agentes, ela vem desbloqueada, tá? Ela vem. Qualquer um consegue fazer qualquer coisa. Então, quando eu habilito a DLP, diferente da DLP da Power Platform, tá? Isso aqui é uma DLP um pouquinho diferente, dentro aqui do Copilot Studio, eu faço com que eu consiga ter uma administração maior do que vai ser consumido pelo Copilot Studio, mas isso vem desabilitado. Então, no momento que eu habilito isso, a DLP dentro do Copilot Studio, ela vem para o contexto da Power Platform e aí a gestão é maior. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina, eu habilitei aqui, tá tudo bonitinho. Imagine que alguém da organização, imagine que a organização não tem DLP da Power Platform para usar conectores. E aí o Júlio, por exemplo, ele habilitou a chamada, por exemplo, de uma API, e essa API, dados sensíveis da organização, para mostrar para o usuário dados de um pedido, por exemplo, igual você colocou de uma fatura ali, né? Mas esses dados são dados muito sensíveis. Eu não quero que esses dados saiam, por exemplo, ou sejam expostos dentro de um Copilot Studio, dentro de um agente. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma DLP, e essa DLP lá dentro do Power Automate, né? Ou não seria dentro do Power Automate, mas seria dentro do ambiente, para fazer com que uma chamada do Copilot não traga a informação XYZ. É possível fazer isso dentro da Power Platform. Então, quando a gente começa a pensar em piloto, ou copiloto, ou agentes, a gente tem que pensar na camada de dados. Agora, com a governança, a gente pensa na camada de negócio também, segurança para a camada de negócio. E, por final, a segurança na camada de apresentação, que é a segurança nas pessoas que vão poder fazer algum tipo de consulta. E aí, quando a gente pensa nessa tríade de segurança aqui na camada de dados, segurança na camada de negócio, quando eu falo camada de negócio, é o que a gente vai trafegar, e aqui na camada de apresentação, no front-end, né? Agora a gente completou tudo, onde eu consigo trazer uma segurança para o meu dado, e além da segurança, eu consigo criar mecanismos para saber que tipo de dado está sendo trafegado daqui para cá, e daqui para cá também, através do Purview e Sentinel, que são outras ferramentas da Microsoft, para catálogo de dados, para saber que tipo de informação está indo para um lado para o outro, e também o Sentinel para entender se tem algum tipo de ataque ou algum tipo de anomalia diferente na minha estrutura, né? Então, pensando aqui na camada de dados, eu consigo proteger minha camada de dados, trazendo segurança e mostrando para a camada de negócio que eu posso consumir ou não, e através do Entra ID, por exemplo, através das formas de autenticação. Deixa eu ver se eu tenho algum agente aqui. Onde tá a segurança aqui? A administração, Julião? Você lembra? Cadê? Tá no mudo seu. Cadê? Tá Eu sempre no confundo. settings lá.
É que ele mudou bastante, lá Ele do lado mudou. direito. Aqui. Lado direito. Isso. Não, 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 embaixo? Eu não Não, tô fecha vendo, esse né? carinha aí. Caramba, onde que é? Aí, Aqui, ó. settings. Boa, mudou pra Isso. caramba. Meu, vocês verem, né? Mudou. Muda toda hora, cara. Toda hora. Viu? Eu criei isso aqui ontem, tá bom? Boa. Entrando aqui na segurança. Não, ontem não, mexi hoje nisso aqui. Aí só que a galera fala, como faz? Eu falo, não, isso aqui tem que funcionar desse jeito. Se a gente entra aqui na parte da autenticação, a gente tem 3 tipos de autenticações aqui. Isso mostra o poder do Copilot Studio na questão de autenticação de recursos, né? Onde eu vou poder fazer uma autenticação sem autenticação nenhuma, mas é claro, né? Se eu linkar esses dados com o SharePoint, ele não vai deixar, porque o SharePoint, por padrão, ele já pede autenticação e o SharePoint trabalha autenticado, né? E aí, esse outro tipo de autenticação com o Microsoft, ele vai ser uma autenticação utilizando o Entra ID, mas só que pegando as credenciais já habilitadas lá no Microsoft Teams, Power Apps e do Microsoft 365, e também a autenticação manual, onde eu consigo configurar, entrando lá no Azure, criando um App Registration, fazendo toda essa integração do meu Client ID, do meu token, do meu secret, dentro aqui da minha dentro aqui do meu Copilot tudo. Isso aí que eu tô falando já super avançado, tá bom? Essas informações aqui são super avançadas, mas para mostrar um pouquinho o poder da segurança dentro do Copilot Studio. Então, quem trabalha com Copilot Studio não precisa ficar, ou os administradores de Power Platform, administradores de TI, não precisam se preocupar se as pessoas vão criar pilotos ou agentes de torta direita dentro da organização. A gente consegue fazer esse tipo de controle, habilitando, desabilitando, liberando, não liberando, fazendo um controle também do que está sendo consumido, né? Porque a gente fala de Copilot Studio, ele é um capacity que você compra com 20, você compra um capacity com 25 mil mensagens, né, de capacity, e aí essas mensagens são consumidas, você pode criar quantos agentes você quiser ali dentro, cada agente vai consumindo um capacity, e você consegue configurar quem vai consumir ou não. E, por exemplo, o Julião explicou um pouquinho ali, para finalizar a questão da AI generativa, você pode escrever o que você quiser e busca e traz, né? Eu consigo bloquear isso também para o usuário para fazer com que o agente que ele criou não utilize a AI generativa e saia buscando informação de um lado para o outro e trabalha num contexto somente de perguntas mais simples ou selecionando itens específicos, ele vai falar, tá bom, digita o número, e aí, sem no contexto de AI generativa, para que você proteja um pouquinho mais, mas é claro, né, com o passar do tempo, a generativa ela vai ser opção definitiva assim para todo mundo, tá? É, Julião, obrigado pelo convite, essa parceria aí, foi legal pra caramba. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, se o pessoal tem perguntas. Eu queria É, só adicionar uns pontos que você foi falando, né? Aí, como a gente estava mostrando os cases, mas só lembrando, tá, pessoal? Tipo, a parte de Copilot Studio também a gente consegue colocar em diversos canais, né? Especificamente, né? Que a Microsoft está disponível. Você consegue colocar em um site especificamente, consegue colocar no Dynamics, no Microsoft Teams. A Microsoft também está anunciando que eles tá para vir que eles vão colocar diretamente no WhatsApp, né? Para você colocar no WhatsApp, hoje você tem que fazer uma configuração, usar uma ferramenta de terceiro lá para poder configurar, mas também tá para vir de uma forma nativa, que você vai ter que fazer uma configuração, né? E fora isso, que também o que está sendo bem interessante que está vindo, né, e já está disponível, né, que você pode usar a parte de voz, né? Então hoje tem a parte onde você consegue conectar com o Dynamics Customer Service, né, que é a parte de suporte ao usuário especificamente, tá? Então você consegue, por exemplo, digite número 1 para ir para tal lugar, digite número 2 para ir para tal lugar, e você vai conseguir configurar isso para os tópicos, né? De acordo com o que você digitar 1, 2 ou 3, ele vai para um tópico ou para o outro. Ele vai direcionando, e a intenção é o quê, né? Que você consiga, acho que a gente está realmente vindo aí com uma intenção de você conseguir conversar com essa IA generativa em forma de voz, né? Então você consegue ter esse tipo de recurso especificamente. É lógico que isso não está liberado para todos os canais, mas para a parte de Dynamics já está liberado e você pode, tá de forma pública já, você pode utilizar, né? É lógico que tem que fazer umas configurações, tem que envolver código nessa parte, tá? Mas é mais para dizer para a galera o que está vindo de novidade, né? uhum. E uma coisa que eu não falei também é sobre o Autonomous Agents. Não deu para mostrar aqui, pessoal, mas quem quiser saber depois a gente pode mostrar em uma reunião específica para vocês. A intenção do Autonomous Agents é que você não tem que enviar prompts diretamente para o seu agente. Ele consiga realmente rodar de forma autônoma e fazer qualquer tipo de atividade sem uma interação humana, né? Então vamos supor que você recebe um e-mail, né? E esse agente ele vai ler esse e-mail, entender o que ele está falando,
e com base no que está naquele e-mail, ele vai consultar o estoque que você tem de um produto, ele vai enviar uma informação para o SharePoint, ele vai enviar uma mensagem para o Teams, enfim, ele vai fazer tarefas de uma forma autônoma, sem essa interação humana, tá? Depois eu posso até mostrar para vocês, quem quiser saber um pouquinho, tem um vídeo da Microsoft mostrando passo a passo como que esse agente autônomo vai funcionar, mas está em preview por enquanto, tá? Mas é uma novidade bem interessante para a parte de Copilot Studio também, tá? Boa, muito bom. Na documentação, a Rafael perguntou, né, Rafa, na documentação tem lá, tá? 50 agentes pelo Teams, e aí toda essa administração é importante que seja feita, tá? Então você configura quantos agentes você quiser, mas a publicação, porque os agentes, você pode criar quantos agentes você quiser, só que a gente vai trabalhar com agentes por canais, como o Júlio falou, né? Onde você vai publicar esses canais. No Teams são 50 agentes, dentro do Teams é o limite de agentes, que é muito agente colocando dentro do Teams, tá? E aí, quando a gente fala de agentes, a gente pode trabalhar em cima de cada agente ter os tópicos, tal, específico. Então, a quantidade, vamos entender que os 50 são, eu posso fazer 50 com 50 departamentos. Vamos pensar nessa questão, quando a gente pensa em agente, eu sempre gosto de falar isso para as pessoas, tá? Mas quando a gente vai para web e app, é, pode aumentar, e eu consigo criar até 200 tópicos como anteriormente, tá? Como foram os aprendizados e experiências dos últimos eventos da Microsoft que vocês participaram e conte alguma novidade não muito divulgada. A gente já explicou isso, né? A gente já explicou isso. Explicou. Uhum. Beleza. Uma coisa que eu também acabei não falando, a Microsoft, ela tem a parte de Azure, né? AI. Então, recentemente ela lançou o Azure Foundry, né? Que realmente ele vai reunir todos os modelos específicos, usando OpenAI e vários outros modelos, acho que são mais de 1.800 modelos prontos para usar focados em AI, nesse local, né? Então, quando você está usando aquela IA generativa, o próprio modelo do Copilot, você quer algo a mais adicional, você vai para o Azure e você faz essa conexão, tá? Com Azure, e você pode usar esses tipos de modelos que estão disponíveis, tá? Vou mostrar a carinha do Azure Foundry aqui para vocês, de maneira rápida, né? Mas seria basicamente isso aqui, tá? Então aqui tem o Azure Foundry, né? E aqui você consegue filtrar pelas collections. Então, por exemplo, eu quero o Azure OpenAI, né? Então você vem aqui e você vai encontrar os modelos Azure OpenAI, tá? Fora que também tem a parte de Azure AI Services, né? Também, né? Aí tem a parte de AI Search, Computer Vision, Custom Vision, Face API e outras coisas que você também pode fazer integração e utilizar, né? E como você fala, é o irmão mais velho, né, Du? Aí você vai para esse recurso mais power, né? Para você que quer realmente desenvolver outro tipo de recurso e para a parte mais hardcode também. Bom, pessoal, obrigado pela participação. Realmente, dúvidas, algum contexto específico que vocês tenham, um caso específico, tragam para a gente pode conversar, sentar, entender o que vocês estão precisando e dessa forma a gente tentar trazer o que a gente pode usar de tecnologia para poder ajudar vocês com a Power Platform, perfeito? Acho que é isso. Obrigado, Edu. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, tchau, tchau.